Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo aqui, encerrando nossa trilogia a respeito dos Anunnaki, nós vamos falar sobre outra trilogia. Uma suposta trilogia que deveria ser lançada por volta de 2006, a qual contaria a história dos Anunnaki. E o que o pessoal da conspiração adora dizer é que essa trilogia foi censurada, foi banida pela nova ordem mundial, pelo governo, por tudo isso que vocês já conhecem. Portanto, ela nunca chegou aos cinemas e a razão pela qual essa trilogia não saiu é porque ela foi censurada, porque ela conta a verdade. Se você precisar na internet, vai achar vários exemplos. Aqui nós temos dois. Esse aqui, que apresenta várias imagens que serviram de base para nossa pesquisa. Depois embaixo ele simplesmente fala um pouquinho sobre os Anunnaki, mas ele chega à conclusão que esse filme teria um impacto imenso na sociedade e portanto ele foi censurado para evitar que tanto a religião monoteísta como a teoria da evolução fossem abalados. Isso certamente iria causar algum distúrbio grande na nossa civilização. Essa é a ideia que os conspiracionistas defendem para justificar porque esse filme foi banido. Nesse outro site aqui, do Porta Oculta, nós temos também algumas imagens, o cartaz do filme, algumas cenas do filme, mas tem uma coisinha aqui, já para começar o nosso Desmistificando, que eu achei interessante abordar. Ele, primeiramente, diz aqui que o assunto é bastante sério e tal, e ele diz que ao acessar o site Disclose.tv, que seria onde disponibilizariam as imagens do filme inicial, demos de cara com a mensagem de que o firewall do governo do Zewa baniu este site para os norte-americanos. A gente vai analisar essa imagem, simplesmente isso, e verificar se realmente faz sentido dizer que isso é um exemplo de censura do governo americano. Estou fazendo isso porque eu achei legal mesmo, não é tão relevante assim. Isso aqui não é uma mensagem de censura dizendo que este site foi bloqueado. Isso aqui é um protesto. Essa mensagem aqui dizendo que o site foi bloqueado é falsa e ela tem simplesmente a ideia de chocar o espectador, que ele vai abrir isso aqui, vai se dar de cara com isso e vai de alguma forma, digamos assim, assustar quando vê isso aqui. Mas por que eles estão fazendo isso? Estão fazendo como uma forma de protesto contra um novo conjunto de legislações que o Congresso americano, na época em que esse print foi tirado, estava tentando promulgar. E aqui, inclusive, tem um abaixo-assinado que você pode preencher e enviar uma petição ao Congresso dizendo que as Internet Blacklist Bills, basicamente isso que eles queriam aprovar, não fossem passadas adiante. Ou seja, este site não foi censurado, isso não é uma evidência de que o filme está sendo censurado. Só coloquei porque parece que algumas pessoas têm um certo problema assim de ler o texto e interpretar ele. Aqui deixa bem claro que isso é um abaixo-assinado e não uma censura direta realizada pelo governo americano. Mas, pois bem, nós fizemos alguma pesquisa com base nos nomes, e alguns deles aqui, ele inclusive dá o nome do John Grass, que seria o diretor do filme, das fotos, e a gente concluiu que realmente este site existiu. Basicamente aqui eu fiz uma linha do tempo para exemplificar tudo que vai acontecer na nossa história, mas a questão é, o site existiu e aqui está ele. A primeira coisa que a gente descobriu foi que por volta de 2006, dois endereços, um Anunnaki.com e AnunnakiTrilogy.com foram registrados. Você pode encontrar uma prova disso nessas duas imagens, o Anunnaki.com registrado em 2003 e depois o AnunnakiTrilogy.com também registrado no mesmo dia, no mesmo provedor, esse Earthlink que está aparecendo aqui embaixo. Então a gente foi para uma captura do site de dezembro de 2003, praticamente um ano depois de que esse site foi registrado, porque não temos outras capturas. E aqui nós encontramos o mesmo pôster lá do site de conspiração, o Anunnaki, Darwin estava errado, Jaguar Filmes, tem várias informações a respeito da Jaguar Filmes, tem vários nomes bem legíveis, mas que a gente não vai precisar ler. E quando a gente clica aqui para acessar o website, nós vamos encontrar uma coisinha um tanto interessante. Na verdade, isso aqui seria um dos primeiros trailers desse filme que foram lançados na internet e que atualmente parece que muita gente desconhece. O Web Archive está bugado, então sempre que eu acesso ele manda para esse link aqui, intro.html, que não tem absolutamente nada a ver. Para evitar que isso aconteça, você coloca uma barra e depois vai para o intro.html. Então, ao acessarmos o site, dessa vez aqui, nós iremos nos deparar com uma breve introdução. Essa introdução basicamente apresenta os artefatos antigos, apresenta o planeta Terra e depois apresenta uma nave Anunnaki se aproximando. Eu vou pular a introdução, inclusive, porque ela possui direitos autorais, ela pertence ao John Grass, eu não acho legal mostrar o vídeo inteiro aqui. Apenas para vocês terem uma ideia, é uma sequência de animação desse tipo. Quem quiser, assiste no próprio site do John Grass, salvo na captura. Inclusive, aqui ele dá um zoom e apresenta duas naves que seriam as naves dos Anunnaki. Tem essa animação, logo do filme, e depois volta para a imagem inicial, essa que vocês estão vendo aqui, na qual nós iríamos ser transportados, digamos assim, para a primeira página do site do filme. Inicialmente, aqui em julho de 2004, essa página estava muito pouco utilizada. Por mais que você clique aqui, você vai ver que você não vai encontrar praticamente nada. O ideal mesmo é pular praticamente para agosto de 2006, quando esse negócio ainda estava rolando, ainda tinha gente trabalhando nisso aqui. Então, nós estamos fazendo um pequeno salto temporal para 2006, simplesmente para mostrar o site. Mas antes disso, também nós temos algumas coisas. Por exemplo, já em 2004, uma galeria de bastidores no filme, como mostrado aqui, já foi adicionada.
nada. Nessa galeria você pode ir passando todas as fotos aqui, mas eu já separei as principais. Nós vemos algumas cenas da filmagem. Tem cenas no deserto, tem cenas embaixo d'água. Isso aqui não é o que vocês estão pensando, é simplesmente uma cena point of view. Eu acho que ele tá lendo um papel e não fazendo qualquer outra coisa. Isso aqui vai ser bastante importante depois. É um cara de idade, cego e louco, que usa uma bengala e fica gritando que o mundo vai acabar. Vocês vão ver ele depois mais tarde. Aqui tem uma cena numa aldeia indígena e também tem um general militar. Eu acho que esse cara tá com o uniforme do Mussolini, da guarda do Mussolini, do exército do Mussolini, mas eu não tenho certeza. E aqui também tem outras filmagens também das cenas. Isso aqui, por exemplo, é o deus Marduk, o mesmo deus sumério andando de lancha, cada um com seus gostos. Aqui temos também um que seria uma espécie de parto na antiga Suméria. E aqui um close em uma das atrizes trabalhando nessa cena. Lembrando que essa parte azul aqui é CGI, então praticamente tudo nesse filme vai ser feito com computação gráfica. Aqui a mesma nave lá atrás, uma cena no gelo e também uma outra cena do John Grass gravando. Em algumas fotos também nós temos todo o cast, toda a equipe que trabalha na produção. Nesse aqui temos as pessoas, e aqui nós temos uma ideia muito legal dele de colocar os nomes de cada um que trabalhou dentro da mesma imagem com as cadeiras, os nomes nas cadeiras. Isso foi bem útil pra gente descobrir todo mundo que fez parte disso. Temos também mais outra imagem da equipe. Esse cara não é o Dr. Ray, eu pesquisei, o nome dele é Andy Scott Larry. E na mesma época também, um pouquinho depois, esse site já tinha ganhado um novo trailer. Esse trailer está aqui. Ele basicamente apresenta que há vários anos atrás, os sumérios, bem antes da Bíblia ser escrita, já tinham conhecimentos a respeito da criação do mundo, da criação da humanidade, entre outras coisas, o que a gente já conhece. E o mais interessante aqui não é nem tanto a história, porque a história vocês já sabem, é sim como que o John Grass retrata o filme dele para a humanidade. Ele diz que o Anunnaki é um sci-fi épico, um filme de aventura, e o primeiro da trilogia Anunnaki de produção original, independente do visionário, escritor, produtor, diretor, compositor e especialista em efeitos visuais, John Grass. Por praticamente uma década, Hollywood previu que algum dia, no futuro próximo, algum criador de filmes muito talentoso iria colocar todas as últimas inovações, a tecnologia na produção de filmes, de animação de computadores, efeitos especiais e outras coisas, e ia ser capaz de criar filmes que iriam desafiar Hollywood por si própria. Tudo isso vindo de apenas um único estúdio. Esse desafio até agora não foi realizado até então. Descrito como um criador de filmes sem medo, John Grass, e com o seu estupendo Um Anunnaki, combina um conto interessante, uma equipe extremamente talentosa de atores e da equipe técnica, também fotografia, seja no ar, na água, embaixo d'água, na terra, entre outras coisas, e também efeitos especiais de fazerem a sua cabeça explodir e fazer com que você saia do seu assento no cinema. Basicamente, ele está dizendo que isso aqui é um filme independente, que esse filme aqui pretende, utilizando o CGI, quebrar todas as barreiras de Hollywood. Já deu pra perceber que o cara quer fazer mais ou menos aquela coisa que o George Lucas chama de nova trilogia de Star Wars. Ele tá com um desafio muito grande e ele certamente vai enfrentar muitas dificuldades. A diferença entre isso e Star Wars é que Star Wars tinha uma equipe enorme, tinha um orçamento enorme, já tinha feito sucesso, e ele não. Ele tava com uma equipe pequena, com um orçamento baixo, e se dispôs a fazer isso aqui. E nós temos também em 2004 uma outra página, ainda está online. Ele é assinada pelo próprio John Grass, no qual ele documenta para uma equipe chamada Animator DV a respeito do processo de produção do filme. Aqui a gente percebe que tem muita CGI. Tem até CGI demais, porque um escritório militar eles fazem também com CGI. Isso não é uma nave, não. É simplesmente um escritório militar que eles poderiam montar, mas eles preferiram fazer tudo com CGI. Colocar uma cadeira, colocar pano azul em cima e depois desenhar tudo isso. Então a gente tem mais algumas imagens do processo de criação. Temos o e-mail do John Grass, percebemos que a Florida FX também é uma companhia do John Grass, e nessa mesma época o John Grass também fez outras coisas. Por exemplo, um grupo no Yahoo, e também uma comunidade do Frapper, no qual ele pretendia localizar os membros que curtiam os Anunnaki, fazer uma espécie de mapa ao redor do mundo para ver quem se interessava, enfim, ter um certo mapeamento dos fãs dele. Nós também temos algumas evidências de que esse filme provavelmente iria surgir por volta de 2005. Essa página aqui é uma página muito da hora a respeito de conspirações, dá pra rir um pouquinho, e ela fala, por exemplo, que tem 2 filmes previstos para 2005, o Anunnaki e também o Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos saiu, já o Anunnaki a gente não pode dizer o mesmo. Mas tudo isso aqui resume basicamente que o filme existiu, que o filme naquela época estava com a produção a todo vapor. Isso aqui, postado na seção de notícias do site oficial, é um anúncio do John Grass a respeito da entrevista dele na X-Squared Radio. Isso aqui é um anúncio da X-Squared Radio a respeito da entrevista do John Grass. Eles estão comunicando, o John Grass está divulgando, enfim, está tendo uma certa repercussão. Já que o John Grass, inclusive, publicou o arquivo da entrevista para ser acessível. Infelizmente, nós não conseguimos mais acessar, porque está no site da X-Squared Radio e eles, por alguma razão, removeram todos os arquivos. Então não adianta você tentar acessar, eu abri o lugar errado, tá aqui, não adianta você tentar acessar que o negócio não vai funcionar. Mas o mais interessante que nós podemos saber é que até este momento aqui, até 2006, estou marcando bem bonitinho a parte não marcada, é o que corresponde,
Tudo isso aqui estava a todo vapor, a produção estava ocorrendo, mas alguma coisa aconteceu entre 2007 e um bom tempo para o futuro, no qual John Grass passou a ficar em silêncio. Então, nesse período de silêncio, as conspirações começam a surgir. Eu sempre acho que a melhor forma da gente analisar uma conspiração é verificar em que momento essa coisa surgiu, verificar se os caras realmente tinham evidência para dizer essa coisa. Então, vamos fazer esse tipo de análise. Basicamente, eu pesquisei por várias postagens envolvendo o nome Um Anunnaki para verificar o que exatamente no período entre 2007 e 2009, 2010 o pessoal estava falando a respeito e verificar como surgiu a evolução, digamos assim, desses boatos que envolvem a censura do filme. Basicamente, em 2007, inicialmente as pessoas simplesmente se perguntam o que aconteceu com o filme. Nessa postagem aqui, por exemplo, que foi feita em francês, as pessoas simplesmente se perguntam o que aconteceu com o filme Anunnaki. Ele diz também que alguns anos atrás começaram a filmar a trilogia chamada Um Anunnaki, explica mais ou menos o que ela consta, e ele pergunta se as pessoas têm notícias a respeito disso ou não. As pessoas aqui conversam, algumas das pessoas aqui, por exemplo, inclusive indicam o site da Jaguar Filmes para que isso seja informado, um deles diz que ele não fala inglês, entre outras coisas, e também diz, e uma deles aqui diz também que é uma pena que eles ainda não ouviram mais sobre esse filme. Em alguns casos aqui também nós temos algumas informações a respeito de um surfista. Ele simplesmente, surfista na verdade significa um internauta, uma pessoa que estava navegando na internet, que tentou contatar o John Grass, e o John Grass disse que o filme não é um engano, mas que da mesma forma alguns filmes demoram bastante para serem postados. Aqui inclusive temos um site que já está fora do ar e que nós não conseguimos nenhum tipo de acesso. Inclusive nessa mesma época o John Grass ainda era ativo no MySpace, mas eles não mais conversavam a respeito do filme. Basicamente o John Grass nesse momento está dizendo que o filme é real, que o filme vai sair, mas que ele está tendo algumas dificuldades para postar. E que claro, vários outros filmes também demoraram para sair, e a gente já sabe, o projeto dele é muito ousado, então evidentemente ele vai ter dificuldade. Nessa outra postagem aqui é uma postagem sobre portais estelares, mas ele fala a respeito de Anunnaki. Inclusive as pessoas perguntam se o filme Um Anunnaki já está no ar ou não. E alguém aqui fala basicamente que esse é um filme defunto, ou seja, que esse filme não vai mais existir. Da mesma forma, uma outra pessoa também diz que esse filme está em pós-produção, mas que ainda assim, por ser um estúdio pequeno, com poucos recursos, é um processo demorado. A gente tem aqui mais uma evidência de março de 2008, um pouco antes das conspirações surgirem, na época em que ainda haviam rumores do que exatamente tinha acontecido com o filme, que as pessoas estavam se perguntando. Nessa postagem aqui do New York Times, ele te dá um resumo do que o filme seria, de quais seriam as pessoas que participariam dele, do gênero, do país, entre outras coisas. Não é nada muito importante, mas é uma evidência de que a mídia principal, o New York Times, já estava, digamos assim, dando certa importância para o filme da mesma forma que eles dão para todos os filmes. Por fim, também temos uma outra imagem aqui. Esta aqui é uma pessoa que posta simplesmente uma nave Anunnaki CGI. Os caras falam a respeito do filme, se você pesquisar vai encontrar tranquilo. Inclusive o cara pergunta se o Anunnaki foi cancelado, se não foi, e aqui sim ele chama o Anunnaki de um filme defunto. Mais ou menos na mesma época também, só que um pouquinho depois, é neste ponto aqui. Lá para primeira metade de 2009 começam a surgir os primeiros rumores a respeito do cancelamento do filme. Apesar de que nesse aqui os caras falam de cancelamento, mas não é a respeito de cancelamento pelo governo, é simplesmente de que o John Grass cancelou, desistiu de fazer, como muitos filmes são. Mas é nesse ponto que nós temos a primeira mensagem, ela é datada de abril de 2009, no qual uma pessoa diz que o filme, a película em espanhol, foi censurada em 2006. Nessa mesma postagem a respeito da película censurada, algumas pessoas tentam explicar exatamente o que pode estar acontecendo. Em primeiro lugar, o que eles tentam mostrar aqui é que esse filme não é uma fraude, inclusive mostrando todos os sites que a gente já trabalhou aqui. Aqui, além de apresentar alguns trailers que a gente vai falar daqui a pouquinho, esse aqui, por exemplo, é totalmente falso, não tem absolutamente nada a ver com a produção, é simplesmente algum tipo de vídeo a respeito dos Anunnaki, mas não tem nada a ver com o trailer em específico. Ele também posta algumas redes sociais a respeito do John Grass e mais especificamente posta uma postagem de, perdão pelo pleonasmo de novo, de março de 2008. A gente está aqui em 2009, então nós estamos referindo a uma certa revolta do John Grass nessa época aqui. Nessa postagem uma pessoa disse que o filme é uma fraude, que a qualidade do filme é horrível, que os atores não foram pagos, entre outras coisas. E basicamente o John Grass em pessoa responde essa mensagem de uma forma um tanto puta, ele tá bastante puto com o que aconteceu, ele diz que o cara é arrogante, ele acha que ele sabe tudo, entre outras coisas, e ele não tem a mínima ideia do que tá falando. Ele diz que o Anunnaki é real, e ele não pode não ser real quando foi ele que escreveu, quando foi ele que produziu e dirigiu. Ele diz também
também aqui que ele pagou os atores e os atores não são amadores, eles são profissionais. Diz também aqui a respeito de que o filme não é público, que ninguém até agora viu, que ele está mandando o filme com ele, e ele pergunta como que o cara tem tanta certeza que a qualidade desse filme é horrível. Em um determinado ponto aqui, essa mesma pessoa diz que o John Grass não possui estômago para fazer esse filme como sendo uma não ficção. Nesse momento, o John Grass te nega todas as conspirações. Ele diz que isso aqui não pode ser considerado uma não ficção porque não tem nenhuma prova do que exatamente é verdade. Dessa forma, ele pode apenas ser considerado ficção. Ele diz que apesar de ter as evidências dos Anunnaki e tudo mais, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Note que ele não está negando os Anunnaki, mas ele está colocando em dúvida tanto os Anunnaki quanto a história que nós conhecemos. Ou seja, o filme dele é ficção. Ele diz basicamente isso, que isso não pode ser lançado como não ficção porque ninguém tem uma prova direta. Mas aqui um pouquinho ele fala a respeito de comercializar os sumérios, que o cara acusou ele disso. Isso não é tão relevante. Nós temos uma mensagem assinada pelo próprio John Grass esclarecendo as questões. Mas ao que parece, todas essas tentativas de explicar exatamente o que está rolando não foram tão suficientes assim, e as pessoas começaram a questionar esse filme, principalmente a dizer que esse filme foi censurado. Por exemplo, este blog aqui, brasileiro de 2010, já estava falando a mesma coisa, que esse filme foi banido. Inclusive aqui nós temos uma outra captura de um tal vídeo que supostamente iria explicar por que o Anunnaki foi bloqueado pelo DPTB. DPTB basicamente significa The Power That Be. Seria uma espécie de o poder mundial, o poder que existe, não tem uma tradução direta, mas é o poder mundial, o poder das pessoas que mandam no mundo, basicamente. Esse filme tá fora do ar, mas não é por causa do poder mundial. É por causa de várias notificações a respeito de direitos autorais, mas nós conseguimos recuperar o vídeo verdadeiro. Se você analisar o código-fonte da página, pesquisar aqui por 442, se eu não me engano, você vai perceber que esse filme tem 442 segundos. Isso dá exatamente 7 minutos e 21 segundos e é exatamente, mais uma vez, a duração deste vídeo aqui com o mesmo título que nós encontramos num canal chamado Osiris 669. Assistindo o vídeo dá pra você entender mais ou menos por que esse canal foi banido por direitos autorais. Porque ele usa várias imagens, vários elementos gráficos que não são dele. O mais interessante aqui, ele apresenta uma entrevista com o John Grass que a gente não sabe exatamente qual seria a data dessa entrevista. Entretanto, nós encontramos a entrevista original e o registro mais antigo dessa entrevista data mais ou menos de 2011, 2012, como este exemplo aqui. Essa entrevista foi feita por um holandês chamado Guido Hoetenboom e nessa entrevista basicamente eles conversam a respeito dos planos do filme. Eu já assisti a entrevista inteira, tá em inglês, mas você encontra algumas legendadas e talvez uma frase que o John Grass disse nessa entrevista tenha sido fundamental para que todas essas conspirações tenham surgido. Para isso, vamos voltar um pouquinho para a entrevista e eu vou ler o resumo dela para vocês. Em primeiro lugar, o John Grass descreveu como conheceu o estado de Zechariah, descreveu também a mesma coisa que a gente já sabe, que como tem recursos limitados, o filme demora um tempo maior para ser concluído, provavelmente vai ser lançado no final do ano vigente. Nós não sabemos qual ano é, mas nós podemos deduzir mais ou menos que seja por volta de 2006, 2007, porque tem várias referências a respeito do Código da Vinci, que surgiu em 2006. Basicamente, então, nós podemos colocar que uma provável entrevista na TV Amsterdã ocorreu mais ou menos nesta época aqui, 2006 e 2007. Eles conversam bastante sobre o filme, sobre a história dos Anunnaki, e aí eles chegam a conversar a respeito da reação da igreja ao ver o filme. Ele faz bastante comparação entre a reação da igreja católica com o Código da Vinci e a possível reação da igreja católica perante o filme Um Anunnaki. E é neste ponto aqui que o John Grass disse que um dos membros do fórum que ele participava disse que o filme provavelmente seria banido nas Filipinas. Não disse tão provavelmente, mas sim quase com certeza. Se você postar nas Filipinas, isso aí, imediatamente depois você vai ser banido. Com isso, o John Grass foi lá na entrevista e disse que a equipe dele já tinha sido banida das Filipinas e que ele ouviu falar num fórum, isso que eu acabei de explicar para vocês. Provavelmente essa frase que muita gente usa como evidência de que esse filme teria sido abafado mundialmente. A questão é, o fato de um membro ter falado para ele que esse filme foi banido das Filipinas não tem nenhuma relação com o poder mundial, com censura, nada do tipo. Acontece que nas Filipinas os caras censuram absolutamente tudo. Acontece que nas Filipinas os caras têm um órgão chamado MTRCB. Esse órgão faz uma análise de todos os filmes, tanto estrangeiros quanto das Filipinas, e classifica eles conforme idade ou então bane esses filmes. A questão é que esses caras exageram um pouquinho na forma como eles banem os filmes e você pode encontrar neste site aqui algum tipo de wiki a respeito das Filipinas sobre vários filmes controversos que foram banidos pelo MTRCB. Como, por exemplo, um filme que fala a respeito da guerra civil nas Filipinas, a respeito de lutas entre comunistas e o exército, foi banido por ter um teor político. Já um episódio de uma série que falava a respeito de prostituição
também foi banido. Já por outra vez também um outro filme que questionava a Igreja Católica também teve seus problemas. Isso é bom lembrar que o filme do Anunnaki também questiona a Igreja Católica. Já em outra questão aqui que envolve uma cena de sexo, o filme também foi banido. E uma atriz que fez alguns comentários um tanto maldosos a respeito das Filipinas teve todos os seus filmes banidos ali. Basicamente a questão é dizendo que... Basicamente a questão é que até eu seria banido das Filipinas se eu fosse para lá. Tudo que questiona os dogmas da igreja, que faz algum tema controverso, acaba sendo banido pelo conselho chamado MTRCB. Ou seja, o fato do filme ser banido das Filipinas não é nenhuma evidência de censura global, mas sim um reflexo das rígidas legislações que estão vigentes no país. Ou seja, as Filipinas censuram praticamente tudo e o filme dos Anunnaki não escaparia. Isso não significa de forma alguma que o filme seria banido mundialmente, e praticamente esse fato, essa afirmação do John Grass que dá base para a maioria das conspirações. Sendo assim, neste período de silêncio do John Grass, o John Grass, apesar de, claro, estar em silêncio, como eu acabei de dizer, ele também fez algumas coisinhas. Por exemplo, ele criou um perfil secundário no Facebook intitulado John Grass, mesmo nome, e o mais interessante é que esse perfil aqui ele usa especificamente para divulgar a respeito dos Anunnaki. Em primeiro lugar, você deve estar se perguntando, tá, mas como o Nathanael tem certeza de que este perfil aqui é oficial do John Grass e não é simplesmente alguém que está zoando com a cara do John Grass, que está impersonando o John Grass? Para isso é muito simples, basta você verificar qualquer post dele, a maioria deles tem alguns comentários do perfil oficial do John Grass. O perfil oficial do John Grass é este aqui que tem essa imagem verde, ele está atrás de uma tela com efeitos especiais, e neste perfil original ele faz bastante interação com a conta dele de Anunnaki. Basicamente a ideia é que ele possui essa conta e essas duas contas interagem. E essa conta aqui, oficial dele, foi criada em 2007, tem todo o currículo, digamos assim, dele, tem os amigos dele, as coisas pessoais, que não nos interessam de forma alguma neste vídeo. E durante esse período de silêncio, o John Grass, em seu perfil secundário, já postou algumas coisas a respeito do filme. Isso aqui já mostra uma evidência de que ele estava querendo sair do armário, digamos assim, de novo, e apresentar todas as coisas que ele tinha produzido. Lembrando que isso aqui ocorreu durante um período no qual ele deveria, segundo a conspiração, estar sendo reprimido. Isso é a coisa mais interessante. Nesse intervalo também a gente vai falar a respeito dos dois sites, Anunnaki Trilogy e Anunnaki.com. Esses dois sites expiraram durante esse período. Você pode ver também aqui nas capturas que eu fiz, que mais ou menos por volta de 2010 o site deixa de sair da Earthlink e passa a pertencer a GPN Register. O que tudo indica, o John Grass decidiu parar de manter esse site, de pagar o site, de pagar a hospedagem. Quem tem site na internet sabe que se você não pagar em hospedagem, você vai perder o site e vai ter sérios problemas para conseguir colocar esse site de volta. É basicamente um saco para você trabalhar com isso, e foi isso que aconteceu com o John Grass. Mais ou menos na mesma época, em dezembro de 2010, esses dois sites saíram do ar, eles expiraram, o domínio não mais pertencia ao John Grass, então sim, nós só tínhamos as capturas. Entretanto, por essa época, mais ou menos até 2008, o John Grass continuou em silêncio e preferiu não falar praticamente nada, apenas, claro, a manter sua atividade no perfil principal. É interessante lembrar que, inclusive, nesse perfil aqui do John Grass, no qual ele usa secundário, não faz tanta referência aos Anunnaki, neste intervalo mais ou menos entre 2005 e 2010, nós não temos muitas postagens, apenas algumas atualizações mesmo a respeito da vida dele. Por exemplo, ele deixou um emprego na Rockstar Motion Pictures. A Rockstar Motion Pictures, inclusive, já foi algumas vezes associadas com o filme dos Anunnaki. Inclusive, também ele deixou um emprego na Florida FX, ou seja, naquele emprego a respeito de efeitos especiais. Isso aqui tudo condiz com a época de produção do filme. Através desses registros assim da vida dele, a gente pode concluir que talvez ele tenha passado por problema com tanto conturbada, envolvendo talvez demissão de emprego, envolvendo alguns aspectos mesmo da questão de negócios do filme. Mas a questão é que ele estava bem durante todo esse tempo. E claro, ainda hoje ele posta as coisas dele. Mas nós já sabemos que em 2010 ele apareceu, ele ficou em silêncio até mais ou menos em 2013. Então, durante esse período, por mais que o John Grass não se pronunciasse, o John Grass estava por baixo dos panos, digamos assim, arquitetando algum tipo de volta. Basicamente, nós podemos afirmar que um site chamado AnunnakiTheMovie.com foi registrado em julho de 2013, e ainda, claro, neste período de silêncio, nesse momento aqui. E como já era de se esperar, o John Grass, um pouquinho depois de criar esse novo site, voltou com todo o vapor e anunciou que ele estava criando muitas coisas novas. Por exemplo, o site dele, que ainda estava em construção, esse site, infelizmente, todas as capturas mostram uma página carregando, então nós não temos muita evidência do que tinha lá, e atualmente esse site também está com alguns problemas, mas ele anunciou um novo site
parte anunciou um novo canal no YouTube, anunciou o mesmo grupo lá de notícias e anunciou também o próprio perfil do secundário e também uma página no Twitter chamada Anunnaki The Movie. Esse perfil no Twitter sempre se manteve em silêncio e nunca rolou nada diferente, mas isso não é tão importante. Basicamente, o John Grass voltou com tudo em agosto de 2013. Com isso, ele também, além de anunciar o site, criou um novo canal no YouTube, como eu já disse. Esse canal ainda está de pé e pode ser encontrado aqui. E esse site aqui ele vai utilizar para postar as notícias a respeito do Anunnaki. Então, se você se interessa pelo filme, este canal e as páginas que eu mostrei do John Grass são confiáveis, são veículos, digamos assim, nos quais você pode acreditar que a coisa ali é real. Nessa mesma época também ele postou um trailer, no qual ele apresenta Rockstar Motion Pictures, apresenta o Jaguar Filmes, que eu falei ali atrás, apesar de ele ter deixado o emprego, mas isso ele inclusive não comenta. Vocês vão ver depois que uma entrevista ele se recusa a comentar os aspectos que envolvem negócios do filme, e nesse teaser aqui basicamente ele coloca algumas informações a respeito de que todos os sinais estavam aqui, que os Anunnaki vão voltar, inclusive aqui apresenta algumas cenas de discos voadores deixando a cidade. Nós temos um trailer que mostraria a volta dos Anunnaki. Diz aqui inclusive que o Anunnaki está para ser lançado, coming soon, mas ninguém sabe exatamente quando isso vai ocorrer. A questão é que isso saiu em 9 de agosto de 2013. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que o filme foi censurado pelo governo, mas, como eu já mostrei para vocês, não temos nenhuma evidência de que isso irá ocorrer. Alguns, por exemplo, colocam que isso vai ser lançado 28 de março de 2017, coisa do tipo. E nessa mesma data também o John Grass criou uma página oficial para o filme Um Anunnaki, que pode ser encontrada no Facebook aqui. Então nós temos um outro período de silêncio de John Grass que corresponde entre 2013 e 2016. A questão é que ele ficou sem princípio de anunciar, ficou sem postar novos trailers, enfim, sumiu do mapa por mais um tempo. Não podemos afirmar que isso foi conspiração, que isso foi qualquer outra coisa, porque não há evidências disso. Simplesmente ele resolveu desaparecer. Mas o mais interessante é a volta de John Grass, que ocorre por volta de 2016 e teoricamente perdura até hoje. Pelo menos até abril desse ano, John Grass está postando algumas coisas no seu canal e até inclusive já desmentiu os boatos que envolvem uma certa censura por volta do filme. Mas isso a gente vai falar um pouquinho depois. Em fevereiro de 2016, o John Grass publicou uma série composta por 3 volumes. Isso não é o filme, mas é, digamos assim, a ressaca do filme, o que não deu certo do filme, no qual ele tenta pegar alguns elementos, reaproveitar os elementos do filme e tenta colocar para as pessoas verem, para as pessoas terem uma ideia do que exatamente se trata. Nessa época a série foi colocada de graça para algumas pessoas que queriam baixar. Muita gente baixou, inclusive conseguiu acesso a esses 3 volumes de uma série chamada Segredo dos Anunnaki. Lembrando que isso não é o filme original, mas foi produzido pelo próprio produtor do filme original. Inclusive aqui também o John Grass resolveu vender em 10 de março o roteiro original do filme que ele produziu. Esse roteiro está atualmente à venda na Amazon, você pode encontrar aqui, inclusive você compra, ele vem na forma de papel por apenas $25. Ou seja, caso você queira ler tudo que teria sido escrito em um filme, que teoricamente teria todos os seus traços apagados, que ninguém teria tomado conhecimento, basta você pagar $25 que o filme está na mão, chega direto para você por volta da Amazon. E também aqui nessa mesma página o John Grass divulgou essa publicação do roteiro dele. Inclusive também em 4 de abril ele mostrou um set feito totalmente com CGI, no qual nós teríamos uma nave Anunnaki, uma espécie de hangar onde essas coisas seriam armazenadas. A questão é que o John Grass fez assim uma divulgação imensa do trabalho dele. Ele praticamente tentou avisar para todo o público que ele tinha coisa ali muito boa para ser lançada, que ele tinha produzido, que ele tinha conseguido êxito no trabalho dele, apesar de, claro, não ter lançado o filme. No dia 17 de maio também, ao que parece, alguém pegou a série que o John Grass postou, que o John Grass publicou, e colocou essa série no YouTube, mesmo sendo contra a vontade dele. Basicamente, ele deu um strike na pessoa que postou a série e colocou no próprio canal. Ele fez lá uma aclamação de direitos autorais e colocou a série dele aqui. Então nós podemos assistir o primeiro episódio da série Anunnaki The Movie a partir deste endereço aqui do site oficial. Isso aqui é do próprio John Grass e apresenta outra entrevista inédita com o nosso criador. Nessa entrevista o John Grass conta exatamente a mesma história de como ele tomou conhecimento de toda a questão dos Anunnaki. Ele sempre fala a mesma coisa, diz também um pouquinho a respeito da infância dele, das coisas que ele fez, diz inclusive uma montagem que ele fez envolvendo discos voadores. Ele não fala muito a respeito dos aspectos que impediram ele de fazer o filme, mas ele fala bastante a respeito do que são os Anunnaki, do que ele queria fazer, entre algumas coisas do gênero. Já inclusive aqui também o John Grass postou um clipe que teria também sido vazado
da série dele. Esse clipe mostra inclusive aquele homem cego que eu tinha contado pra vocês no comecinho do vídeo. Aqui nós temos o próprio John Grass em pessoa anunciando as coisas no mesmo set mostrado na página dele. Isso aqui simplesmente mostra algumas imagens, alterna algumas cenas do filme, algumas cenas dos trailers que a gente já conhece, o homem cego que eu falei pra vocês, entre outras coisinhas que aparecem aqui, e esse filme também foi vazado. Ou seja, a partir do momento em que o John Grass voltou, nada de novo que ele fez foi apagado da internet, foi deletado. Ele simplesmente se manteve reservado e o público começou a copiar ilegalmente as coisas que ele produzia, inclusive os dois trailers que eu acabei de mostrar. Então, voltando um pouquinho no tempo, porque esse vazamento aconteceu em maio, a gente está agora lidando com uma entrevista que foi dada em abril, o John Grass foi chamado para participar de um canal chamado Paranormal Central. O canal ainda existe no YouTube, mas todos os vídeos dele, de 2 meses atrás para menos, como eu tô gravando em dezembro, então tem no máximo vídeo de outubro ali, foram deletados. Tudo que estava abaixo foi deletado, inclusive a entrevista que ele deu no Paranormal Central em 10 de abril de 2006. Mas, pesquisando pelo mesmo título, nós encontramos uma alma iluminada que fez um upload dessa entrevista. Chama-se Joseph Ott. Na verdade, isso aqui é simplesmente um canal que faz upload de vídeos de outros canais. Se ele encontrou isso aqui, provavelmente isso indica que a deleção dos vídeos ocorreu recentemente, porque essa imagem aqui foi postada em 28 de julho, e aqui nós temos uma entrevista de 2 horas a respeito dos projetos do John Grass. Ah, mas aqui tem 3. Acontece que tem um bug que a partir dos 2 minutos e 15 eles encerram e aí começa tudo de novo a mesma entrevista. Então, efetivamente, a entrevista tem apenas 2 horas. Nessa entrevista, como sempre, eu marquei os pontos iniciais. O entrevistador deixa claro que o John Grass foi convidado para falar a respeito do filme e do que houve exatamente em 2005 e como que o projeto está atualmente. Ele diz que muita gente tem um conceito errado a respeito de quem ele é e explica como ele entrou em contato com os Anunnaki. Ele inclusive ironiza aqueles que dizem que ele foi sequestrado, abduzido ou censurado. O John Grass diz nas próprias palavras dele, você pode conferir isso aqui nessa entrevista, procurei que você vai encontrar, dizendo que essas pessoas têm uma imaginação fértil, ou seja, você que faz conspiração nos Anunnaki, o John Grass está zoando você. Não é legal você fazer isso aqui, porque o próprio diretor já disse que você está errado, que na verdade não aconteceu nada do tipo. Ele diz que da mesma forma que uma indústria de videogame, de petróleo, qualquer coisa, ele não pode falar de negócios, ele também não pode falar de negócios na entrevista. Ou seja, a demissão da Jaguar Films, da Rockstar Movies, essas coisas não vão ser muito abordadas aqui. Ele também diz que na época em que planejou, ao contrário de hoje em dia, esse tema era bastante controverso. Já hoje em dia nós temos Liga History Channel e o cara vai estar falando de Alien, de tudo, coisas que não existiam na época do John Grass. Ele diz também que sem dúvida alguma esse filme iria envolver efeitos especiais e ele precisaria ensinar a equipe a produzir esses filmes. Diz também que são feitos alguns comentários a respeito do caráter polêmico do filme, que talvez fosse mais interessante apresentar a história como ficção científica. Basicamente ele acredita na história, mas ele tenta se conter um pouquinho dizendo que é simplesmente ficção para evitar, digamos assim, algum tipo de conflito, qualquer coisa do gênero. Ele diz também que o fato do primeiro filme de um produtor independente ter 2 horas e não curta-metragem, qualquer coisa, é extremamente incomum. Ele compara várias vezes o filme de John Grass com outros trabalhos de Hollywood, por exemplo Star Trek. Diz também que tem pouquíssimas pessoas procurando os materiais originais e não tomando nenhuma posição com base em conspirações. Ele quer fazer com que as pessoas olhem para as coisas e decidam por conta própria o que elas são. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Estou olhando para os fatos originais e verificando exatamente o que ocorreu. Ele diz também que não foi nem abduzido nem sequestrado, mas durante o tempo que ele permaneceu em silêncio, ele sofreu alguns ataques envolvendo inclusive hackers que ele prefere não falar. O público acabou agindo de forma hostil com John Grass, mas isso não envolve o governo, isso envolve o próprio público mesmo, de alguma forma questionando o que tinha acontecido com o filme e coisa do gênero. Claro, se você tem um site na internet, alguém vai tentar te hackear em algum momento, isso é uma coisa que não tem muito como escapar. Ele também fala muito da tecnologia, de como entrou em contato com as teorias mais uma vez, fala também que ele já escreveu alguns roteiros para Star Trek que também foram cancelados. Ele também fala a respeito da série que ele produziu, tem 90 minutos, são os 3 episódios que eu mostrei para vocês e alguma dessas imagens, acho que é nessa aqui. Cada um desses aqui tem 30 minutos, ao todos temos 90, no qual ele utiliza elementos arqueológicos, entrevistas da ficção científica e também junta tudo isso, reaproveitando os elementos que ele tinha criado nos filmes. Ele também faz alguns comentários a respeito da influência da Igreja Católica e a relação com o conhecimento da verdadeira história. Ele também mostra vários conceitos da nave, ele explica como que a nave abria suas asas, fechava, que parecia um disco voador, coisa do tipo, e também diz que a intenção dele desde o começo foi contar uma história e não fazer um documentário,
mas que ele acabou caindo nisso aí com as novas séries. Ele também apresenta alguns cenários que ele faz com computação gráfica, e ele diz aqui que a Arca de Noé, na verdade, continha embriões. É uma coisa bem aleatória que é colocada ali no meio. Ele também mostra o processo de criação dos efeitos especiais. Tem bastante coisa legal aqui. E ele também diz que através da série ele está tentando dar um pouquinho do que ele fez por todos esses anos aos espectadores, através da série de 90 minutos que eu mostrei pra vocês. O entrevistador também achava que tudo sobre o filme tinha sido perdido, mas o John Grass diz que não, que ele inclusive está usando partes da produção na série, já falei isso várias vezes. E por fim, os entrevistadores falam sobre alguns planos futuros de talvez trabalhar com o John Grass na produção do show. Ou seja, nós podemos afirmar aqui que o John Grass já desmentiu todos os fatos envolvendo abdução, envolvendo sequestro, envolvendo conspirações e até envolvendo a própria morte. Sim, o cara foi preciso falar a respeito da própria morte, que não, ele não morreu, ele tá vivo, ele tá de boa, porque tinha gente dizendo que ele tinha sido morto. Por fim, em 19 de abril de 2017, essa é a última até agora evidência que a gente tem de uma atividade do John Grass, ele posta algumas imagens da produção do filme. Recomendo que você veja esse vídeo aqui, não tanto por causa das imagens, mas porque a musiquinha é bem legal. Basicamente aqui, ele apresenta várias imagens de por trás das cenas da produção do filme, que mostrariam que o filme não era um hoax, não é nada falso, é uma coisa real, e que na época estava sendo produzido. Basicamente, algumas pessoas ainda perguntam quando elas podem ver o filme, e por fim aqui nós temos algumas postagens do John Grass. Por exemplo, nessa aqui, ele liberou mais algumas imagens de por trás das cenas, de efeitos especiais, e nessas últimas ele tentou mais uma vez promover o roteiro, e aqui ele apresenta alguns trechos do roteiro contando exatamente o que aconteceria, e também algumas cenas, tem fotos das cenas, inclusive a parte do homem cego e velho, inclusive aqui tem o texto que o homem velho tem que falar, basicamente que o mundo todo vai acabar, que todo mundo vai morrer, coisa do gênero. O que a gente pode concluir a respeito disso aqui? Em primeiro lugar, o John Grass tinha um desafio enorme pela frente, ele tinha que fazer uma coisa que ninguém até o momento tinha feito, e não é de se surpreender que uma coisa do gênero não vai acontecer da noite pro dia, e sequer que isso vai acontecer sem nenhum empecilho. Nós vamos enfrentar dificuldades para fazer uma coisa do tipo, isso estava claro desde o começo, ou seja, esse não é um filme de Hollywood, não é um filme de um estúdio grande que resolveu fazer e do nada sumiu, não. Isso aqui é um filme de alguém que trabalhou nisso por conta própria, com uma equipe pequena, e evidentemente algumas coisas deram errado. Em segundo lugar, o próprio John Grass já desmentiu que ele não foi abduzido, nem sequestrado, nem censurado. E por último, esse filme não teve todas as suas informações deletadas da internet, porque eu achei tudo isso aqui. Então, ou os caras são muito ruins, ou eu sou muito bom, ou isso nunca aconteceu. E é a verdade, isso nunca aconteceu. Esse filme nunca foram feitos esforços para apagar esse filme da internet. E por último, aquilo é da penúltima, mas eu esqueci. O John Grass ainda está postando coisas na internet. O John Grass não está desaparecido, não está silenciado, não está morto, nada do gênero. Ele ainda está bastante nativa com seus projetos, e talvez nós vejamos esse filme no futuro. Eu também quero ver esse filme porque eu adoro ficção científica. Valeu por você que assistiu, um breve a gente se vê. Falou!